Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria estarmos nessa manhã, juntos para celebrar ao Senhor nesse dia consagrado ao serviço divino de adoração ao nosso Deus. Quero convidar você para que abra sua Bíblia junto comigo no texto do primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Nós iremos meditar nesse texto nessa manhã, a partir do verso 1 até o verso de número 18. E observaremos algumas lições que esse texto traz ao nosso coração nesta manhã, despertando a nossa vida para a dependência no Senhor, de uma entrega e de uma vida de oração. A palavra do nosso Deus assim nos diz, 1 Samuel, capítulo 1, verso 1 até o verso 18, uma história conhecida. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quanto estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém. Vamos orar? Senhor bendito, louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, onde nós nos reunimos para adorar o Senhor. E agora, nesse instante, após a leitura da Tua Palavra, nós carecemos da iluminação do Espírito Santo do Senhor, para fazermos, ó Deus, entender o texto lido e aplicar, ó Pai, às nossas vidas. Fale conosco, ó Deus,
por meio da minha vida, a tua igreja, e sustenta-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração que nós fazemos por meio do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. O livro de Samuel, ele está narrado sobre uma mudança de tempos, em que Samuel será o último juiz, e agora Israel será governado pela monarquia. Antes era o império, ou os juízes coordenavam, guiavam o povo, observando a lei do Senhor, e em alguns momentos, e o povo até mesmo se desviando do caminho, e às vezes Deus trazendo punições e levantando juízes para julgar o povo. Mas agora Israel desejará ser guiado por homens que sejam seus líderes, que sejam reis, assim como das outras nações. E, portanto, é um livro de transição, mas embora sendo um livro de transição de governo, o texto vai nos dizer que, embora os homens desejam algo, quem governa soberanamente sobre o seu povo é o Senhor Deus. Em todo o livro nós iremos perceber a obra do Senhor Deus sustentando e também dirigindo todas as coisas. Não apenas a escolha dos homens, mas também a escolha de um rei segundo o seu próprio coração, apresentando que ele, de fato, sempre foi e sempre será rei do seu povo. E é dentro desse contexto sobre a soberania de Deus em todas as coisas que Samuel relata a aflição da sua casa. Ele fala sobre a aflição da sua mãe, ele fala sobre a perspectiva dela sobre ter um filho e sobre como Deus soberanamente age nesse momento com graça, ouvindo a oração daquela mulher. Como nós lemos aqui no início do culto desta manhã, em Lucas capítulo número 18, quando então uma parábola que fala sobre, conhecida como a parábola do juiz iníquo, mas se você perceber no primeiro verso do capítulo número 18, o texto vai nos ensinar que não fala do juiz iníquo, mas a parábola que Jesus está contando é sobre oração e a perseverança da oração. De que Deus, mesmo que aparentemente parece demorado em responder, Ele ouve e no tempo oportuno manifesta a sua graça, a sua justiça sobre o seu povo. Nisso então, nos levando a ter a percepção de que a prática da oração não é apenas algo momentâneo ou apenas algo religioso, mas tão somente uma conexão de graça com o Senhor Deus, pelo qual Ele também comunica as suas graças sobre as nossas vidas. E é sobre oração que esse texto está envolvido. De uma mulher que apresenta diante do Senhor as suas queixas, de uma mulher que está em sofrimento, vai diante do Senhor Deus e recebe graça do Senhor. É óbvio que, ao olharmos para o texto, nós conhecemos a história completa, mas eu chamo a sua atenção inicialmente para o verso número 18, quando então Ana acaba de orar. O texto todo, nós vamos analisar isso, mostra a aflição dela, mas após orar e receber uma palavra do profeta que ali está, do sacerdote Eli, qual é o semblante daquela mulher que inicialmente estava triste, agora ela está alegre, ela está em paz, ela vai embora, porque ela esteve perante o Senhor, apresentando as suas queixas diante do Senhor, e ela sabe que Deus ouve a oração do justo, e é por isso que ela ora ao Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse texto, e trazer algumas lições para o meu e para o seu coração, que embora nós observemos o final da história, já sabemos o final da história, mas eu quero analisar o que está por detrás desse texto e trazer aplicações para a nossa vida, em nome de Jesus. A primeira questão que nós olhamos para esse texto aqui, está relacionado com algo que nos chama muita atenção e daquilo que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. Somos um povo do Senhor, conhecedores da palavra dEle, amamos ao Senhor, servimos ao Senhor, viemos ao culto todos os domingos, às vezes durante a semana, os estudos bíblicos, participamos da reunião de oração que teve agora essa semana, muitos irmãos estavam presentes. Portanto, eu parto do pressuposto que nós somos pessoas que amamos ao Senhor Deus, que servimos ao Senhor Deus e que desejamos estar na presença do Senhor Deus. Como essa família,
O texto nos mostra de uma família que serve ao Senhor. Uma família que tem um compromisso de subir à casa de Deus e apresentar ao Senhor Deus todos os anos, ano após ano, sacrifícios de louvor ao Senhor Deus, em arrependimento dos seus pecados, mas também em súplica pela misericórdia de Deus. Portanto, nós estamos observando uma família, ou no mínimo religiosa, ou até mesmo uma família que teme ao Senhor Deus. Você consegue perceber isso no texto? Mas, perceba também algo, que mesmo essa família que teme ao Senhor Deus, que serve ao Senhor Deus, que vai na casa do Senhor, não está isenta de ter momentos caóticos, difíceis, complicados e aparentemente impossíveis de serem resolvidos. Chama a sua atenção, por favor, a partir do verso número 3 até o verso número 8, inicialmente. O texto nos diz: este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Observe então, portanto, que essa família tinha um compromisso anual, subia a Siló para adorar o Senhor, apresentar sacrifícios ao Senhor Deus. Ainda mais, nós percebemos dentro desse texto uma figura estranha, difícil aos nossos olhos, pelo menos nós que somos aqui do Brasil, americanos, um homem casado com 2 mulheres, mas naquele contexto da época era algo aparentemente comum. Não que isso era da vontade do Senhor Deus. Porque quando nós olhamos para Gênesis, Deus fez um homem e uma mulher. E esse é o padrão bíblico, um casamento monogâmico. Este é o padrão que o Senhor estabelece. Mas aqui, Eucana tem as suas 2 mulheres. Uma com filhos e filhas, outra estéril. Mas há uma informação importante aqui. Essa estéril, ele a amava. E nós percebemos um cenário de muita instabilidade familiar. Porque aqui o texto vai dizer que Penina e Ana não eram amigas, eram rivais. Não se davam. Uma buscava irritar a outra, e provavelmente a irritava dizendo: você não pode ter filhos, eu tenho filhas e filhos. Olha, você não é uma mulher completa. Você é amaldiçoada por Deus. Eu sou amada por Deus, eu sou abençoado por Deus, porque não apenas tenho filhos e filhas, mas eu também ando com meu esposo. Você é uma amaldiçoada de Deus. Ao ponto de irritá-la cada vez mais. Havia um caos dentro dessa casa. Além disso também, uma mulher aflita por anos, que ano após ano, subia diante do Senhor Deus, e ela não comia no momento alegre de celebração ao Senhor Deus. Porque lhe faltava desejo. Não porque ela estivesse revoltada com o Senhor Deus, mas pela sua própria tristeza. Percebam, portanto, que nós estamos observando uma família que serve ao Senhor, mas que enfrentam grandes desafios na vida. Problemas diversos. Problemas no casamento. Problema com os filhos. Problemas de enfermidades. Eu creio que não é muito distante da minha vida e da sua. Nós tememos ao Senhor. Nós subimos à casa de Deus. Nós somos fiéis ao Senhor Deus. Mas também nós enfrentamos dilemas. Quem aqui nunca recebeu um diagnóstico ou conhece uma pessoa da sua família que recebeu um diagnóstico terrível? Quem aqui que é casado nunca teve nenhum problema dentro do seu lar? Todos nós passamos por problemas. Mas sabe o que
nos mostra o texto, embora essa família seja temente ao Senhor Deus em todas as coisas, há uma nota que o cronista, aquele que está relatando a história, nos leva a ver a ação de Deus e a presença do Senhor, mesmo em meio ao caos. Eu chamo mais uma vez a sua atenção para o verso 5 e o verso 6. O texto nos diz: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que quem? O Senhor, a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Aqui não há um pecado específico de Ana ou de Eucana, porque alguém poderia dizer assim: olha, porque Eucana então casou com duas mulheres, Deus então puniu Eucana em Ana e portanto a fez estéril. Não há um pecado específico, mas simplesmente pela vontade soberana do Senhor em fazer com que aquela mulher não tivesse um filho. Mas por que, Senhor? Para que através dela manifestasse a graça do Senhor sobre a vida também de Israel e do seu povo. Porque através daquele ato, através daquele momento tão caótico para aquela mulher, viria aquele que seria o profeta, que ungiria Davi, e assim então continuaria a linhagem messiânica para cumprir os propósitos eternos de Deus. Porque quem governa sobre tudo e sobre todos é o Senhor Deus. Eu me lembro de um texto no Novo Testamento, que os discípulos do Senhor Jesus, certa vez, em João, conversando andando e vindo, e o Senhor Jesus foi curar um cego de nascença. Eles fizeram uma pergunta: mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais? O Senhor Jesus diz assim: nenhum deles. A enfermidade dele é para a glória de Deus, para que manifestasse nele a glória do Senhor. Quando nós olhamos essa família que teme ao Senhor Deus, passa por momentos difíceis, como a minha e a sua, nós devemos sempre lembrar: Deus está presente. E mesmo que enfrentemos momentos de caos, momentos de instabilidade, Deus está presente e Ele manifestará a sua graça diante dos dilemas das nossas vidas. Mas nós continuamos o texto, por favor. A partir agora do verso 9 em diante, há uma pergunta que eu preciso fazer para mim, para o seu coração e para o meu coração. Como então nós agimos diante de tal situação? O que fazemos quando então percebemos que mesmo servindo a Deus, mesmo sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas, mesmo participando das obras de missão, mesmo estando na casa do Senhor continuamente, enfrentamos momentos difíceis? Qual é a resposta que damos a esses momentos? E nós podemos ter duas escolhas, ou dois caminhos. Eu quero apresentar rapidamente aqui para vocês, mas antes, se observarmos o texto do verso número 9, quando então eles estão em Siló, no local onde a arca do Senhor está presente, onde eles subiam continuamente para orar e servir ao Senhor e apresentar os seus sacrifícios, o cronista nos leva a observar a figura dessa mulher e como ela estava naquele dia. Chama a sua atenção para isso. A partir do verso número 10, vamos ler. O texto nos diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Pula o verso 11 e vai no verso de número 15. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porque venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Qual é então a situação de Ana? O que está falando sobre ela não é uma mulher que está em paz, pelo contrário, é uma mulher que está em profundo sofrimento. Ao ponto de que, após a entrega do sacrifício, da adoração ao Senhor, haveria um momento de celebração, de comunhão na família. Ela não consegue comer, ela só chora. E ela diz: eu estou aqui com o meu coração amargurado de alma. Ou seja, há uma dor tão profunda que não há alegria em mim. Essa é a situação dessa mulher. Uma mulher aflita, uma mulher que chora, uma mulher que sofre. Por quê? Porque o Senhor havia cerrado a sua madre. Porque ela persistia na oração,
perseverava na oração, ano após ano, como esse texto nos diz, e ela chorava diante do Senhor, e aparentemente parece que Deus demorava em respondê-la. Ela se mostra então como uma mulher amargurada, chorosa, doente não apenas emocionalmente, mas podemos dizer às vezes até mesmo espiritual, mas algo que nos chama a atenção. Embora todas essas questões estão acontecendo com ela, essa mulher jamais perdeu o temor ao Senhor. Lembra dos 2 caminhos que eu falei? Quando então nós enfrentamos esses momentos, nós temos 2 caminhos. O primeiro caminho poderia ser o caminho da revolta. Porque nós iríamos olhar essa questão e poderíamos dizer assim, como Deus é injusto. É uma família que serve ao Senhor. Por que Deus não ouve a oração de Ana? Por que Deus não a cura? Por que Deus não faz um milagre? Por que Deus não faça isso, não faz aquilo? E talvez, meus amados irmãos, eu espero que você nunca tenha pensado isso na sua mente. Mas alguns cristãos, genuinamente cristãos, que servem ao Senhor Deus, às vezes, em um momento da vida, questionam por que Deus não faz. Por que Deus não cura o meu filho? Por que Deus não faz isso, não faz aquilo? Por que Deus permitiu que essa família sofresse? Por que Deus permitiu o acidente de uns familiares? Por que Deus permitiu que uma criança morresse? Por que Deus permite que mulheres não tenham filhos? Por que Deus? E isso poderia trazer uma revolta e então dizer, não vou servir a esse Deus. Não vou testemunhar o seu nome. Não vou estar presente porque as orações não fazem sentido. Porque se Deus fosse tão bom como os pastores pregam, amoroso, certamente então Ele atenderia rapidamente as minhas orações. Nós poderíamos então ser alguém que blasfemasse contra o Senhor. Há um caminho possível para isso. Mas Ana nos ensina um caminho totalmente diferente. Ana nos ensina um caminho de dependência do Senhor Deus. Porque o que ela faz? Ana ora. E é interessante, porque o texto vai dizer que ela demora na sua oração. E ela ora diante do Senhor abundantemente. E ela chora também abundantemente. O sacerdote, estando ali no pilar do templo, observando todas as coisas, percebe que aquela mulher demora para orar. Só que tem um detalhe no texto: não sai nenhum som. Ela orava apenas de coração. Ela rasgava a sua vida diante de Deus. Ela apresentava com sinceridade o seu lamento, a sua dor, a sua angústia diante daquele que ouve. E embora Eli não ouvisse uma palavra de Ana, nos céus era um grito de misericórdia. Porque lá dos céus, Deus ouviu a oração daquela mulher. E ela nos ensina a perseverar em oração. Mesmo que às vezes parece que Deus está demorando. Mesmo parece que Deus não ouve. Ana busca o Senhor. E é tão interessante, eu gosto muito, Heavy, desses detalhes do texto. E destes nomes. Siló. O nome Siló da cidade de Efraim quer dizer lugar de descanso. E onde Ana vai buscar descanso para a sua alma? Em Deus, no Senhor. Aquele que tem um coração aflito, encontra no Senhor descanso para a sua alma. Aquele que tem um coração aflito, encontra no Senhor paz ao seu coração. Porque aquele que sonda toda a mente e todo o coração, ele sabe quais são as nossas necessidades. E no tempo oportuno, manifestará a sua graça. Ela ora ao Senhor. Ela intercede diante de Deus. Mesmo que os homens não ouçam, Deus ouve a oração dela. Há um detalhe também aqui dentro desse texto que eu acho interessante. É a figura de Eli. Para mostrar para nós que os homens são imperfeitos na análise. E ele é um sacerdote imperfeito. Eli, estando ali, observa Ana e ele faz um diagnóstico dela. Ele observa ela por um tempo e qual é a conclusão que ele chega?
não é de uma mulher atribulada que está buscando ao Senhor. É uma mulher bêbada, que está vindo à casa de Deus bêbada. Isso é um absurdo. Ao invés de então se colocar ao lado dela, de interceder junto com ela, ele a critica e diz: você é filha de Belial, você é uma inútil, você é bêbada, e ainda mais na casa do Senhor. Porque a percepção dos homens são tão pequenas, porque nós vemos apenas aquilo que é superficial. Nós não conseguimos sondar o coração das pessoas e então entender o tamanho da aflição que aquelas pessoas têm. Portanto, meus amados irmãos, entenda, homens, líderes vão falhar. Nós, pastores, infelizmente, vamos falhar às vezes na análise com vocês. Porque a nossa percepção não vai no mais profundo do seu íntimo, mas há um sacerdote que sonda o coração. Há alguém que conhece muito mais que os homens, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Ele sabe quais são as nossas dores. Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. E Ele vai no mais profundo da nossa alma e traz então para nós o consolo que tanto nós necessitamos. Portanto, meu amado irmão, a palavra própria do Senhor vai dizer: maldito o homem que confia no próprio homem. Portanto, não confie nos homens. Dependa do Senhor. Vai ao Senhor. Busca o Senhor Jesus Cristo. E encontre no sacerdote perfeito a análise para a sua vida. E eu termino observando esse texto no verso de número 17, verso número 18. Chama a sua atenção para ele. Após ela responder a Eli sobre a situação da sua vida, sobre a sua aflição, Eli então diz para ela: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Faço uma pergunta para você. Ana já estava grávida de Samuel aqui? Deus já havia respondido para ela, falou assim: pode ir embora, que hoje você vai ter um filho. Falou para ela? Não. Mas por que então? Essa mulher vai embora alegre para sua casa? Todo o contexto é um contexto triste. Todo o contexto é um contexto melancólico, de dor. Ela vai embora alegre para sua casa porque ela sabe que o Deus dos céus ouve a oração que se fizer neste lugar. Como nós lemos em 2 Samuel, em 2 Crônicas, que mesmo que Deus encerre os céus, que a chuva que não dê chuva, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Deus ouve. E essa mulher vai embora, porque ela sabe: eu estava tão amargurada, mas eu apresentei diante do Senhor Deus as minhas causas, e é Ele que vai cuidar de mim, não sou eu. Por isso, meu amado irmão, eu não sei qual é a aflição que você tem na sua vida. Eu não sei quais são as lutas que você passa na sua casa. Eu não sei quais são as enfermidades e informações que você teve ao longo desse ano. Não sei quais são as lutas que você tem esse ano. Vai ao Senhor Deus. Vai ao trono da graça, por meio de Cristo Jesus, e receba daquele que é o Senhor de toda a história, paz. Mesmo que ainda Ele não traga aquilo que você precisa, mas quando nós entregamos diante do Senhor, nós recebemos paz. E é um convite de Cristo a isso. Quando então nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo número 11, o Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Cristo nos convida a levar diante dele as nossas petições. Cristo nos convida a lançar diante dele as nossas aflições. Ele é aquele que nós encontramos descanso para a nossa alma. Ele é aquele que traz paz em meio ao caos. Ele é aquele que traz paz ainda não recebendo uma resposta, mas porque nós sabemos que Ele governa. E se Ele governa, tudo o que acontece tem um propósito santo e manifestará a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós iremos cantar uma canção, encerrando esse momento agora de adoração. E se você, mesmo sentados, nós vamos cantar em forma de oração mesmo. Buscando ao Senhor, nos entregando diante dEle, nos derramando diante do Senhor Deus.
na certeza de que o Senhor é aquele que sonda o nosso coração, sabe daquilo que nós precisamos e que vem com graça sobre as nossas vidas. Vamos cantar ao Senhor. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte, imergir no seu coração a dor e a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas do coração, cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Todos que têm sede, você pode se colocar de pé? Os que fracos são, venham à fonte, imergir no seu coração a dor e a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas do coração, cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, e bendizemos ao Senhor. Nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti. Ó Pai, nós passamos por momentos difíceis. Seja eles, ó Deus, grandes aos olhos dos outros ou pequenos. Mas, ó Deus, nós por vezes enfrentamos momentos em que só nos resta derramar e chorar diante do Senhor. Diante de uma amargura dentro do coração tão profunda, não com revolta ao Senhor, mas por causa da situação que nós estamos vivendo. E por isso, ó Deus Santo, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Perdoe, ó Pai, quando às vezes nós oramos errado, quando nós, ó Deus, não olhamos mais adiante, ou até mesmo, ó Deus, aprendendo com a vida de apóstolo Paulo, quando ele diz: em tudo dai graças, ver, ó Deus, que até mesmo no meio das dificuldades, a graça do Senhor e a manifestação da graça. Portanto, Pai, nos ensine a depender de Ti, a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, que tem todo o poder, toda a autoridade e toda a glória. O Senhor é o nosso Siló, o Senhor é o nosso descanso, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa redenção, o Senhor é a nossa misericórdia. Por isso, ó Pai, nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor e pedimos, ó Deus Santo, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Sustenta, ó Deus, a vida dos teus filhos aqui nesta manhã. Ó Pai, se há alguém que tem chorado diante do Senhor, tem, ó Deus, apresentado as suas aflições diante de Ti, ó Pai, em nome de Jesus, derrame paz a esse coração.
Porque, ó Deus, ao terminar a oração, a apresentar diante do Senhor e dizer, em nome de Jesus Cristo, e confirmar com amém, o seu rosto já não seja de tristeza, mas, ó Deus, o Senhor possa trazer a paz e a alegria que excede a todo entendimento, porque nós estamos diante de Ti. Sustenta, ó Deus, as nossas vidas. Abençoe, ó Deus, o nosso coração e ministre sobre nós a Tua graça. Assim nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. E agora, povo do Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a presença consoladora do Espírito Santo repouse sobre vós e sobre toda a igreja de Cristo, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos.